Olá pessoal, olá toda a galera da Escola Isaura de França, caladão em mais uma aula de geografia para vocês. A aula passada nós falamos sobre os conceitos chaves da geografia, né? Espaço geográfico, território, lugar, né? Região e paisagem. E hoje vamos avançar um pouco mais da disciplina essa, né, que gera tanto debate, gera tantas discussões, tantas trocas de ideia, né? E um conteúdo que nós vamos ver agora é justamente essa troca de ideias e por suas vezes embate entre o que a ciência diz, a ciência geográfica, sobretudo no surgimento da Terra, dos demais planetas, surgimento do homem, de todas as coisas que aqui existem, sobretudo do ponto de vista natural, isso da forma com que fala a ciência, como também o surgimento de todas as coisas da forma com que se traz nos livros sagrados, né? É a chamada teoria criacionista. A teoria criacionista, ela diz que tudo e todas as coisas é fruto, né, são frutos de um ser sobrenatural que nós, né, que nós brasileiros, na sua maioria, porque tem outras religiões no Brasil, nós já conversamos isso em aula, mas que aqui no Brasil os cristãos chamam de Deus, esse ser sobrenatural que criou todas as coisas, né, na versão criacionista do surgimento da Terra e dos demais planetas. A outra versão que tem é uma versão defendida pela ciência, é uma versão chamada de evolucionista, né? Teoria essa defendida por Charles Darwin, né, que pregava a evolução de todas as coisas. Então, gente, esse embate entre ciência e religião, ele sempre existiu, essa discussão. Então, eu vou colocar para vocês aí 2 vídeos ilustrativos para intensificar ainda mais tanto essa proposta de surgimento das coisas, essa teoria criacionista, repetindo, a teoria que diz que tudo e todas as coisas existentes aqui no mundo é fruto de um ser sobrenatural, que os brasileiros chamam de Deus, outros países, devido ao idioma, usam por outro termo, mas vocês já chegaram à conclusão, é uma versão mais religiosa da coisa, e a outra versão que se confronta é a versão evolucionista, a versão científica, é a versão que tem nos livros didáticos, que tem na pesquisa proposta por Charles Darwin. Então acompanha aí, galerinha, e dúvidas estamos à disposição. Beijo, caladão, valeu! Hoje em dia é muito comum a gente ver na internet teorias conspiratórias e negacionistas, sendo que várias delas causam grande repercussão e polêmica. No século 18 e 19, houve várias controvérsias entre a teoria criacionista e evolucionista. No vídeo de hoje vamos falar sobre as teorias e explicá-las de uma maneira muito fácil. Eu sou Regis e esse é o Filosofando essa História. O criacionismo, teoria religiosa, foi criada sem métodos empíricos, ou seja, suas ideias estão mais no campo da fé, que interpretou a existência humana pela criação de Deus. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, narrou as primeiras histórias da humanidade, relatando o trabalho exercido por Deus na criação dos céus, da terra e do homem. Essa teoria ficou bem evidente no período medieval, através da filosofia cristã. Já o evolucionismo de Charles Darwin, que viveu no século XIX, é o motivo das discussões até hoje entre aqueles que defendem e aqueles que não a acham plausível. Darwin defendia a ideia que espécies inferiores evoluíam para se defender de espécies superiores. Seus estudos científicos, através da teoria da seleção natural, logo ajudaram a construção da sua principal obra, A Origem das Espécies. O cientista inglês afirmou que em sua tese as condições ambientais determinavam a sobrevivência e a reprodução de um ser vivo. Darwin, através de suas viagens e de seus estudos, chegou à conclusão de que os animais e as plantas não eram imutáveis, sendo que estes passavam por processos de evolução durante suas gerações. Assim, as necessidades de sobrevivência, por exemplo, faziam com que as espécies desenvolvessem mecanismos que eram transmitidos a gerações posteriores. Independentemente do criacionismo ou evolucionismo serem teorias plausíveis,
É importante a gente entender e respeitar as visões que as pessoas têm diferentes em relação à criação do mundo e dos seres vivos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Um abraço, até mais e fui! Preciso proteger meus filhos para que fiquem fora disso. Não vamos nos render aos pensadores. Vocês são tão barulhentos quanto são ignorantes. Agora voltem para a sua ignorância e vão para casa. Mas meus antepassados não eram macacos, eram orangotangos patrióticos que trabalhavam duro. Doutor Banjo? Eu mesmo, e quero lembrar que a evolução é apenas uma teoria, como a gravidade ou a forma da Terra. A explicação mais lógica é a ciência improvável do criaturismo. Toda a vida foi criada na sua forma atual há 7.000 anos por uma criatura fantástica do espaço sideral. Besteira! É? Se a sua elitista evolução da costa leste é real, por que ninguém encontrou o elo perdido entre seres humanos e os antigos macacos? Nós o encontramos. Ele se chama Homo erectus. Então o senhor provou o que eu disse, pois ninguém encontrou o elo entre macacos e esse Homo erectus. Sim, encontrou. Chama-se Homo habilis. Aham! Mas ninguém encontrou o elo perdido entre o macaco e o suposto Homo habilis. Sim, encontrou. Chama-se Australopithecus africanos. Ahá, te peguei agora. Está certo. Mas onde está o elo que faltava entre macacos e esse Darwinius Mazile? Me responda isso, professor. Oh, certo. Concordo que um elo perdido ainda está faltando, mas só porque ainda não o encontramos não significa que ele não existe. Pode parar. As coisas não existem simplesmente porque o senhor acredita. Assim diz a toda poderosa criatura no céu. Eureka! É o elusivo elo perdido que faltava. Isso vai mostrar ao Banjo de uma vez por todas. Lançamento do osso mundial. Esta noite temos um novo residente no Hall dos Hominídeos, doado por seu descobridor, Hubert Farnsworth. Senhoras e senhores, Homo Farnsworth. Homo Farnsworth. Mais uma vez, a ciência salva o dia. C'est fini. E para discutir as implicações científicas dessa descoberta, o novo curador do nosso museu, Dr. Banjo. Tárcio. Obrigado, professor Farnsworth, pelo seu generoso presente, que de uma vez por todas refuta a evolução. Observem, Homo Farnsworth brincando com dinossauros no momento da criação. Eu não quero mais viver nesse planeta.